Início a reunião para que nós não precisemos retardar o horário em respeito àqueles que estão pontualmente ligados. Quero agradecer à juíza, a doutora Luciana Veiga, pelo pronto aceite de promovermos essa reunião, em conjunto também com o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, e dizer que o propósito dessa reunião é nós falarmos a respeito da atuação de médicos do exterior, em nosso estado, ou mesmo no Brasil, quanto a terem avaliadas as suas qualificações para o pleno exercício da profissão médica. Dizer também que nós temos uma sintonia e uma sinergia com o Conselho, no intuito de defesa da saúde da população e da classe médica também. Gostaria, já na sequência, antes de passar a palavra para a doutora Viviane Elenque, que todos fizessem a sua apresentação e assim tenhamos conhecimento dos participantes desta reunião. Então, tomo a liberdade de pedir à doutora Luciana que diga o seu nome completo e a sua atividade. Então, vamos se o senhor quiser ir seguindo daí na ordem que vai aparecendo, doutor Enerlan, eu já vou chamando as pessoas para se apresentarem. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana Veiga, sou juíza federal aqui em Curitiba e atualmente coordeno o Comitê Executivo da Saúde do Conselho Nacional de Justiça no Paraná. Vou passar para a doutora Ana Carolina, que aparece na sequência para mim. Bom dia, eu sou Ana Carolina Morozovski, sou juíza substituta da Terceira Vara Federal junto com a doutora Luciana. Laire. Bom dia a todos, eu sou o Laire, sou servidor da Justiça Federal, também trabalho na Terceira Vara e sou secretário do Comitê de Saúde. Doutor Pujol, que a gente está tão feliz de ver o senhor, doutor Pujol, fazia tanto tempo que o senhor não vinha. Alegria minha, Luciana, ver todos vocês e com saúde. Luiz Ernesto Pujol, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina e também membro do Comitê de Defesa da Associação Médica do Paraná. Doutor Roberto. Bom dia a todos. Eu sou Roberto Isamo Yoshida, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Doutora Regina. Bom dia, eu sou Regina Celi Passanholo Sérgio Piazeta, sou segunda secretária do Conselho Regional de Medicina Paraná e primeira secretária da Associação Médica do Paraná, também representando. Doutora Renata. Bom dia, Renata Fará, sou advogada, eu estou na Comissão de Direito à Saúde da OAB e sou assessora jurídica da Sociedade Paranaense de Pediatria e da Associação Paranaense de Oftalmologia. Doutor Marco. Está sem áudio, Marco. Está desligado. Bom dia, Marco Antônio Teixeira, Procurador de Justiça, Ministério Público. Doutor César Fernandes. Bom dia a todos. Eu sou o atual presidente da Associação Médica Brasileira. É um prazer ter a oportunidade de interagir com vocês e discutir um assunto de tamanha relevância para a assistência da nossa população. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Prazer é nosso, doutor César. São sempre bem-vindos nesse espaço. Obrigado. Doutor Fábio. Bom dia, meu nome é Fábio Ouriques, eu sou conselheiro, integro a diretoria do Conselho atualmente na função de tesoureiro. Doutor Daniel. Bom dia, Daniel Pedro Lourenço, promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor José Luiz. Muito bom dia, é um prazer estar com os senhores, uma honra. Eu sou o presidente da Associação Paulista de Medicina. Bom dia. Bem-vindo. Doutora Beatriz. Bom dia a todos. Eu sou Beatriz Tamura, presidente da Associação Médica de Londrina, membro da Associação Médica do Paraná e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Paraná. Andréa.
Bom dia, eu sou a Andréia, servidora da Terceira Vara Federal. Doutor Sobânia. Está sem áudio, doutor Sobânia. Tem áudio ainda, doutor Sobânia. Luiz Carlos Sobânia, já apresentado, assessor do CRM do Paraná, como ex-presidente. Fernanda. Bom dia, Fernanda, farmacêutica do Sanepar da César. Agora a doutora Fernanda Scheffer. Bom dia, eu sou assessora jurídica no CAOP da Saúde e Ministério Público do Paraná. Eu não consigo ver quem está ali na César. Ver se abre o áudio, senão eu já volto ali. Regina. Eu já me apresentei como Regina Piazeta. Eu acho não, que é a essa... outra Regina. É. Ah, sim. É a Regina Perot. Mas daqui a pouco a gente abre o áudio para ela novamente. Doutora Júlia. A doutora Júlia acho que não está ouvindo, mas ela também é juíza aqui em Curitiba. Eu acho que todos falaram. Se for entrando mais alguém, depois a gente passa, doutor Nerlan. Eu vou pedir só, eu deixei a Viviana por último, já que ela vai falar, que daí ela já se apresenta. E peço só que o doutor Nerlan, se o senhor puder contar quem está aí na sala. Sim, Nerlan Carvalho, presidente da Associação Médica do Paraná. José Fernando Macedo, vice-presidente da Associação Médica do Paraná e diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira. Gilberto Pascolati, tesoureiro da Associação Médica. Marcelo Salomão, assessor jurídico da Associação Médica do Paraná. Eu estou Jurandir Marcondes Ribas Filho, estou diretor científico da Associação Médica do Paraná e segundo vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Doutora Luciana, dentro da dinâmica e do tempo que foi combinado, que teremos 30 minutos, destinamos 15 minutos para a doutora Viviane fazer a sua apresentação, depois o doutor José Fernando Macedo, depois o doutor César Fernandes, e, na sequência, deixaremos a palavra para o debate. Né? O doutor Roberto Suicida poderá falar também. Perfeito. Eu queria só, antes de abrir, dar as boas-vindas a todos. Nós sempre contamos com alguns médicos aqui na reunião, né? O doutor Sobânia, o doutor Pujol, o doutor Isaac, que representa a associação. Então, nós sempre temos médicos aqui, mas eles são sempre muito bem-vindos, porque a gente precisa muito dessa interface com a medicina. Então, vocês estão convidados a participarem de todas as reuniões. Nós nos reunimos quinzenalmente. Quem tiver interesse, doutor Nerlan, eu sempre passo para o senhor, se o senhor quiser mandar alguém, tá? Dependendo do tema. Eu vou abrir, então, já a palavra para a doutora Viviana, daí ela pode se apresentar, e é bem informal, tá, doutor Nerlan? Se precisar um pouquinho mais de tempo, não tem problema nenhum, tá certo? Perfeito, perfeito. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, uma honra estar representando, no momento, sou coordenadora da defesa profissional da Associação Médica do Paraná, sou ex-conselheira e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, sou cardiologista intervencionista. E me vejo aqui na frente de todos vocês com uma grande responsabilidade, na verdade, com certeza, tem pessoas que conhecem mais do assunto do que eu vou explanar, mas, no entanto, eu procurei fazer um resumo para que a gente possa ter subsídios para depois, para discussão, certo? Então, eu vou já compartilhar minha tela, eu acho que já é possível fazer isso, né? Vamos ver, sim. Todos estão vendo, né? Estamos. Deixa eu só colocar. Então, é claro que a gente tem que partir de uma definição, né, do que é o Revalida. O Revalida é um exame realizado pelo INEP, com a colaboração de subcomissões de revalidação de diploma dos médicos, que tem o objetivo, ele é destinado aos brasileiros ou estrangeiros que fizeram faculdade de medicina em universidades do exterior e desejam atuar no Brasil.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que regulamenta todo o sistema educacional do Brasil, estabelece que todos os diplomas de graduação expedidos por qualquer universidade estrangeira pode ser revalidado por universidades públicas, que tenham o mesmo curso, no mesmo nível e na mesma área. Então, antes de 2011, a revalidação era um processo restrito a essas instituições de ensino superior. O Revalida foi, então, instituído pela Portaria Interministerial 278 de 2011, com a finalidade de subsidiar procedimentos de revalidação conduzidos por universidades públicas, com o objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional. Foi delegada, então, a implantação para o INEP, que determinou um comitê coordenador e um grupo técnico de especialistas de educação médica e avaliação para a realização do exame. O processo do exame, ele é conduzido pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior, subsidiada por uma subcomissão de especialistas. O processo de elaboração da prova é extremamente complexo, sendo que a formulação das questões são realizadas, claro, tendo como referência a matriz de habilidades e competência, baseada nas 5 grandes áreas de formação profissional médica, que é a clínica médica, a ginecologia e obstetrícia, pediatria, cirurgia e medicina de família. Depois de formuladas as questões e feito todas as avaliações, é estabelecida uma linha de corte através de um método complicado, que se chama Angoff modificado, e só depois é publicado, então, um edital de inscrição para esta prova, né? Bom, a elaboração do Revalida tem evoluído nos anos desde 2011, onde a prova era montada só com itens baseados presencialmente no Banco Nacional de Itens, foi evoluindo até que hoje, em 2020, na verdade, foram definidos, o que foi muito importante, os critérios de seleção dos membros da Comissão Assessora de Avaliação da Formação Médica, também chamada de Comissão do Revalida, e também os critérios da Comissão de Análise de Itens, que são, na verdade, a Comissão de Análise das Questões, né, do Revalida. Então, assim, de uma forma muito resumida, porque o processo da prova, como eu disse, é extremamente complexo, atualmente, para construir a prova, inicialmente é feito um edital para os elaboradores e revisores do Banco Nacional de Itens, ou seja, de questões. Depois, existe uma capacitação online dos professores selecionados. Depois, estes fazem a elaboração das encomendas, ou seja, das questões dentro das 5 áreas, e depois uma revisão geral por toda a comissão, né? E, finalmente, então, é feita uma revisão com a definição da nota, ou da nota de corte, né? Bom, já a prova prática é realizada em 2 dias e exige uma complexa organização, onde as estações que são realizadas as tarefas, que vão desde a investigação clínica, interpretação de exames, realização de procedimentos, até o aconselhamento dos pacientes que estão sendo avaliados, né? Veja, a dinâmica do exame envolve uma sincronicidade, na verdade, até nacional, pois o exame ele é feito em diversos locais no mesmo tempo, né? No mesmo momento. Por isso, exige uma fiscalização rígida, um extremo sigilo e até cuidados assim específicos, como os sabatistas, que só podem fazer provas depois das 19h30, como com as gestantes e as lactantes que estão fazendo as provas. Bom, desde 2011, quando começaram as provas do Revalida, o percentual de aprovação no Revalida não é muito alto, tem tido variações, mas em 2017, quando houve vários problemas aí, apenas 389 foram aprovados de 7.380 inscritos. Este gráfico aqui, ele demonstra claramente a dificuldade na aprovação do Revalida, sendo, então, a linha azul
os participantes, e a linha amarelo, aqueles aprovados, né? Na prova de 2020, que foram realizadas, que essas provas foram realizadas no início de dezembro, né? Houve 15.580 inscritos, candidatos inscritos, sendo desses 51,8% de mulheres, como já é a realidade da demografia médica, né? 64% dos participantes já são brasileiros, né? E os inscritos obtiveram seus diplomas assim em 63 países, né? Mas 43% destes diplomas foram obtidos na Bolívia, 23% em Cuba e quase 15% no Paraguai, né? Aqui nós podemos ver, então, a nacionalidade dos participantes do Revalida, onde a gente confirma aqui que os brasileiros, na verdade, ainda são ainda é a maioria absoluta daqueles que fazem a prova, são brasileiros, têm nacionalidade brasileira. Mas esses candidatos fizeram a faculdade aonde, né? Então, a maioria desses diplomas são da Bolívia, seguido, então, por Cuba, aí, claro, a somatória de outros, mas logo em seguida, diplomas do Paraguai. Estes números, que foram retirados do site escolasmedicas.com.br, mostram claramente a posição do Brasil quando se faz uma lista dos países com os maiores números de escolas por habitante, né, de escolas médicas por habitante, que é essa primeira planilha, né? Então, sendo que, neste caso, o Brasil está em terceiro lugar, atrás apenas da Bolívia e Cuba. Lembrando, então, que esta primeira planilha é do número de escolas por habitante. Já essa segunda planilha, a gente calcula, então, pelo número absoluto de escolas, né? Então, um ranking de número de escolas no mundo. E aqui o Brasil está em segunda posição, atrás apenas da Índia. Contudo, claro, quando a gente faz os cálculos de médico por 100 mil habitantes, que é o que realmente interessa, né? A gente vê que o Brasil tem 201 médicos por 100 mil habitantes, né? Ou seja, 2,0 por 1.000 habitantes, ainda um pouco abaixo da média que é orientada pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, no Brasil, nós temos já mais de 560 mil médicos, sendo que no Paraná nós temos mais de 30 mil médicos ativos. E como são essas faculdades de medicina destes países que têm esse número tão grande de faculdades, né? Aqui a gente pode ver que na Bolívia qualquer um pode entrar na faculdade sem vestibular, com baixíssimo custo, sem burocracia, inclusive tendo informações em um hotel chamado Ferreira, e, importante, com preços de até R$400 por mês. Já no Paraguai, são muitas as faculdades, muitas delas na mesma rua, né? Com preços variando desde R$750 por mês, onde você pode fazer medicina sem vestibular, claro, e ser ainda auxiliado por um promotor chamado Alex, ou mesmo pelo doutor Ivan, que te ajuda a entrar na faculdade. Mas é claro que a qualidade do ensino desses lugares é péssimo, e sendo que os alunos, na maioria, têm apenas aulas teóricas. E muitos artigos, muitos trabalhos já estão mostrando que existe, infelizmente, além de tudo, compra de provas. Então, os alunos que têm um pouquinho mais de condições não vão para a aula, compram as provas e fazem a prova através de uma forte corrupção, infelizmente, dos próprios professores.
Todos esses fatos que eu falei até aqui reforçam a importância do Revalida brasileiro, que é realizado através de uma ação articulada do Ministério da Educação, da Saúde, do INEP, e com a adesão das universidades públicas que assinam o termo, né? Então, em dezembro de 2019, o presidente sancionou a Lei 13.959, que é a lei do Revalida. A diferença agora é que o Revalida deve ser aplicado semestralmente, e o candidato, quando aprovado na primeira etapa, mas que reprovou na segunda, que é a etapa da prática, ele pode fazer essa prática mais 2 vezes. Bom, apesar da Lei 13.959, que é a lei do Revalida, e de toda a organização do processo, né, do Revalida, que é tão complexo como expliquei até aqui, a pandemia do Covid-19 tem servido como um pretexto para prefeitos, governadores e secretários de saúde organizar movimentos para a contratação de médicos formados no exterior sem a necessidade do Revalida. Inclusive, no estado de Rondônia, em uma nova tentativa, ontem, o governador sancionou uma lei que permite a contratação de médicos formados no exterior sem Revalida. Bom, o Conselho Federal de Medicina, com a missão de promover o exercício legal da medicina, junto com a AMB, sempre com o objetivo de proteger a sociedade de equívocos da assistência decorrente da precarização do sistema da saúde, tem trabalhado de forma incansável na defesa da manutenção da exigência do Revalida, pois entendem que CFM, AMB, entendem que além de uma afronta à Constituição, a inserção no mercado de trabalho desses profissionais, médicos não qualificados, configura um risco para a população. São várias as decisões da Justiça que reforçam a necessidade da aprovação no Revalida para que formados no estrangeiro possam exercer a medicina no país. Estas tentativas se proliferam por quase todos os estados da nação, e no Paraná não é diferente. Aqui um projeto de lei da autoria do deputado Emerson Basil, com o número 341 de 2020, tenta aproveitar a pandemia para contratar médicos estrangeiros sem a revalidação, o que foi muito noticiado pela imprensa. Renoticiado pela imprensa. E agora, em março de 21, houve um pedido de urgência para criar o Revalida estadual, contudo, este pedido foi rejeitado na Assembleia Legislativa. Mas o PL 341, ele continua tramitando e hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Na criação desse projeto de lei do Revalida Paraná, a Associação Médica emitiu uma nota aos médicos e à sociedade se posicionando contra essa nova tentativa. Essa nota foi seguida pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná. Ainda nessa nota, a Associação Médica lembra que os próprios coordenadores dos cursos de medicina das universidades estaduais, onde seriam realizadas as provas do Revalida Paraná, manifestaram-se contra esse projeto proposto pelo deputado estadual. Nessa mesma época, o CFM publicou uma pesquisa que realizou junto com o Datafolha, né, que demonstrou que, na opinião de 91% dos brasileiros, o portador de diploma de medicina emitido no exterior deve revalidar o seu título se quiser trabalhar aqui no Brasil. Então, mostra o conhecimento da população da importância da revalidação. O presidente do Conselho Federal de Medicina corrobora essa informação já no seu editorial, dizendo que a aprovação do Revalida se traduz em uma maior confiança em quem faz o diagnóstico e a prescrição de tratamentos. A divulgação desses resultados é pertinente diante das sucessivas tentativas de flexibilizar a exigência. Mostrar como o cidadão enxerga essa questão
é importante para entender que a defesa do revalida não é uma causa da categoria médica, mas sim uma causa de milhões de brasileiros. Na opinião da comissão, na opinião da presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Sandra Krieger, flexibilizar o atendimento por médicos que não são qualificados, dos quais não se sabe a formação, é muito temerário para a própria população. Enquanto a diretora executiva da Associação Brasileira de Educação Médica, Ermila Tavares Guedes, ela opina que é preciso deixar claro que não é uma questão de ser de direita ou de esquerda. Trata-se do direito à atenção qualificada do povo brasileiro, da saúde do povo brasileiro, e de valorização da formação dos profissionais de saúde. Então, sob a coordenação do presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. Nerlan, estamos aqui, então, discutindo esse tema, onde precisamos lembrar que, apesar do Covid, e apesar do Estado do Paraná ter conseguido aumentar o número de leitos para o atendimento desses pacientes, a maior dificuldade realmente é a formação de equipes multidisciplinares, né, para o atendimento desses pacientes tão complexos. E, portanto, esta demanda por equipe de alta performance não vai ser resolvida flexibilizando o revalida nacional. Então, dessa forma, eu termino a minha exposição e também me coloco à disposição e vou aqui parar de compartilhar minha tela para que todos possam discutir. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Viviana. Eu queria só antes dizer, doutor Nerlan, que nós deixamos a gravação da reunião disponível na página do comitê, assim, todos os outros interessados, sejam juízes, sejam advogados, Ministério Público, eles têm acesso daí à apresentação, tá certo? E se o doutor quiser também encaminhar a apresentação em si, para a gente divulgar no grupo, nós podemos divulgar também, tá bom? Prefere, como o doutor Nerlan, que todos falem primeiro e depois abrimos para perguntas, é isso? Eu acho que seria mais adequado. Tá certo. Combinamos, doutor Macedo. Então, tá bom. Então, o doutor já está com a palavra. Bom dia, doutora Luciana. Um prazer em vê-la e agradecer a aquiescência dos juízes federais poderem conversar com a classe médica a respeito do revalida. Mas o interesse é nosso também, aprender sempre. A preocupação nossa não se trata de corporativismo, se trata de defesa da população. Eu imagino uma criança com febre que vai no médico e, chegando nesse médico, não é feito o diagnóstico de uma meningite e essa criança vem a falecer. Imagina uma pessoa com abdômen agudo, que é uma infecção do abdômen, chega lá, não é feito o diagnóstico de uma apendicite e esse paciente vem a falecer. Então, o que nós estamos lutando é pela qualificação dos médicos brasileiros. Até eu brinquei aqui, vamos fazer um exemplo que um advogado que faça um curso de direito em qualquer país da América Latina, onde nós não conhecemos, e queira trabalhar no Brasil sem fazer o exame da ordem. Então, isso, é de fundamental importância o conhecimento médico para atender a nossa população. Então, nós mandamos um vídeo para os deputados federais, mas eu não sei se só isso vai adiantar. Nós estamos lá na Associação Médica Brasileira, criamos uma comissão de educação com estudiosos da área da educação e com interesse de tratar de assuntos como revalida, tratar de assuntos como a qualidade das escolas médicas brasileiras, a estrutura das escolas médicas brasileiras, o número de profissionais, professores qualificados para darem aula nas faculdades brasileiras. Então, nós temos um problema intramuros, que é nosso, brasileiro, e que nós temos que ajudar a melhorar. Agora, quando acontece tentarem governadores, deputados em cidades do interior desse país abrirem para alunos que não querem fazer uma prova que é de nível médio, nós temos certeza que a prova é de nível médio, não querem fazer essa prova por quê?
Eles entraram sem vestibular, são brasileiros, querem voltar a trabalhar no seu país, mas o mínimo que nós queremos é que eles façam uma prova de qualificação para atender a população brasileira. No Brasil não faltam médicos. Nós temos muitos médicos, que são em torno de 30 mil médicos que se formam por ano, menos de 50% conseguem fazer a residência médica, que é uma qualificação do profissional médico, quando ele vai fazer uma residência médica, e esses médicos que não conseguem fazer a residência são brasileiros, formaram-se no Brasil e estão trabalhando hoje, muitos deles, em ambulância, trabalhando em hospitais como auxiliares de cirurgia, mas eles não têm uma residência médica numa área específica. Então, nós temos os nossos problemas. Então, o problema do Revalida é fundamental, que nós não deixamos que nenhum médico venha para o Brasil sem fazer uma qualificação profissional. Se os senhores me permitem, a doutora Luciana me permite, eu vou apresentar um vídeo de 2 minutos e pouco. Foi um vídeo que nós encaminhamos à Câmara Federal. Se os senhores me permitem, eu vou apresentar. Lógico, pode apresentar, doutor. Obrigado. Senhores deputados, por favor, escutem esta pequena história. Não está aparecendo o vídeo. Senhores deputados, por favor, escutem esta pequena história sobre um grande médico brasileiro. Sim. Não está aparecendo. Rio de Janeiro, em 1855, e viveu até 1940, que foi essencial para a criação da saúde pública brasileira, junto com outros 3 gigantes, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Vital Brasil. De origem suíça, Adolfo Lutz estudou na Escola de Medicina de Berna. Senhores deputados, por favor, escutem esta pequena história sobre um grande médico brasileiro, Adolfo Lutz. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Doutor Nerlan, está compartilhando a tua tela dos arquivos, mas o vídeo deve estar em outra janela. O vídeo não está aparecendo. Para a criação da saúde pública brasileira, junto com outros 3 gigantes, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Vital Brasil. De origem suíça, Adolfo Lutz estudou na Escola de Medicina de Berna. Doutor Nerlan, não estava aparecendo o vídeo. Nem o som? Nem o som? O som, sim. Você também aparece tão fácil de buscar. Pelo menos. Nerlan, o som também. Muito ruim o som. Escutem esta pequena história sobre Doutor Nerlan. Adolfo Lutz. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1855 e viveu até 1940. E foi essencial para a criação da saúde. Sim, doutora Luciana. Quer me mandar e eu projeto ele aqui? Quer me mandar pelo WhatsApp? É fácil ou não? Sim, podemos, sim. Deu o projeto ele aqui para o senhor. Ok. Certo. De velha, né? De velha ela não sabe. Então, só um minutinho, já vou encaminhar pelo WhatsApp. Tá. Quer que eu mande para você? Manda para você? Sim, eu já faço. Você tem aí, né? Eu tenho, mas teria que Eu tenho atualizar. aqui. Eu tenho aqui. Você tem aí, Daniel? Então manda. Então manda ali por nada. Não, já mandei lá. Eu não vou falar 15 minutos. Pula o vídeo. Não, mas passa. Já estou encaminhando, doutora Luciana. Já estou encaminhando. Passa, já chega bem rapidinho. Pronto, já enviei. Chegando aqui, pronto. Só um pouquinho. Só um pouquinho que ele está carregando. Eu já vou compartilhar. Só um pouquinho. Estão vendo? Estão? Sim. Escutem esta pequena história sobre um grande médico.
Agora não tem som. Até 1940. E foi... Está sem som? Está sem som. Vou tentar novamente, só um pouquinho. Senhores deputados, por favor, escutem esta pequena instituição do médico brasileiro Adolfo Lutz. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1855 e viveu até 1940. E foi essencial para a criação da saúde pública brasileira, junto com outros 3 gigantes, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Vital Brasil. De origem suíça, Adolfo Lutz estudou na Escola de Medicina de Berna e depois se especializou em Londres, Viena, Praga e Paris, onde teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Louis Pasteur, o cientista que esclareceu que muitas das doenças são causadas por micro-organismos e não por miasmas ou castigos divinos. Ele podia ter feito carreira em qualquer lugar do mundo, mas preferiu voltar ao Brasil para se estabelecer como médico e criar aqui a sua família. Mas ele não pôde trabalhar, pelo menos não de imediato. Primeiro, ele teve que passar 1 ano como interno na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para que seu conhecimento fosse verificado, adaptado e validado à realidade do nosso país. Esse protocolo, que já era adotado aqui naquela época, é também o procedimento padrão atual de todos os países que levam a sério a medicina e a saúde de seu povo. No Brasil, foi criado, por iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, com a participação do Conselho Federal da Associação Médica Brasileira, um exame chamado Revalida, para os formados em outros países. Esta prova, de nível médio, tem a mesma finalidade daquele estágio a que o Dr. Lutz se submeteu: verificação, adaptação e validação. Como diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira, eu tenho o dever de colaborar com os senhores deputados e demais autoridades brasileiras com informações e posições da classe e das instituições médicas sobre temas relevantes. E o respeito ao Revalida é um tema de extrema relevância. Temos 500 mil médicos em atividade no país e formamos mais de 30 mil todos os anos. Não faltam médicos, faltam condições de trabalho e políticas públicas, inclusive o da carreira oficial de médico. Estamos disponíveis para debater e agregar valor às decisões dos senhores parlamentares. Em nome da Associação Médica Brasileira, eu peço que não se tomem decisões que contrariem a ciência, a lógica, o esforço de nossos médicos, especialmente aqueles que lutam na linha de frente no combate à pandemia. E também a memória daqueles que nos antecederam e que transformaram a medicina brasileira em uma das melhores do mundo. Muito obrigado. Deu para ouvir bem? Deu sim. Obrigado, doutor. Imaginem. Doutor César, doutora Luciana. Por favor, doutor César, está com a palavra. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Acho essa reunião extremamente relevante. É uma oportunidade ímpar em que nós temos de falar para juízes, para o judiciário, e é importante, nos poderes constituídos no Brasil. O poder executivo, nas suas diferentes instâncias, municipais, estaduais, federais, no poder legislativo, especialmente no poder judiciário. Desculpem. No poder judiciário, para que a gente possa trazer o nosso entendimento. Tudo foi muito bem dito, adorei rever o vídeo do professor Macedo, adorei ver a exposição, que acho que foi de muito interesse especialmente para os juízes que nos dão a honra da assistência aqui, da forma como é feito o Revalida, que está muito bem estruturado, que amadureceu ao longo dos anos. E tem algumas coisas que precisam ficar muito claras, muito claras. Quando nós, profissionais da medicina, médicos, falamos, pode parecer que a nossa fala é corporativista, e nós temos que vencer qualquer conflito de interesse. A nossa fala, nesse aspecto,
ela não é corporativista, né? É uma fala, é quase um grito, né? É quase um pedido de auxílio das autoridades constituídas para que defendam esta posição, porque é em defesa da saúde da população, do cidadão na sua individualidade e da saúde pública como um todo. Nós não podemos, através de vícios de origem, perpetuar as questões que são absolutamente inaceitáveis. O Brasil teve, com relação à medicina, nas últimas décadas, adotado o caminho de mais facilidade, né? Primeiro criou mais médicos, né? Depois o mais especialistas, e de mais em mais ele vai trazendo enormes problemas para a assistência médica qualificada e resolutiva, né? O Mais Médicos veio com a ideia de que nos faltam médicos. Nós temos hoje um bom número de médicos. Eu queria recordar a fala da doutora Viviana, lembrando a vocês que nós temos hoje, estamos nos aproximando de 600 mil médicos no Brasil. 600 mil médicos no Brasil. Nós estamos formando 35 mil novos médicos por ano, né? Então, uma aritmética simples, né? Nos próximos 10 anos, vamos formar 350 mil médicos. Adicionados ao que nós já temos, chegaremos próximos, em 10 anos, a 1 milhão de médicos. Nós temos escolas nas fronteiras que uma única escola de medicina tem 6 mil alunos brasileiros. 6 mil alunos brasileiros, formados nas condições em que vocês viram que a doutora nos falou na sua apresentação, a doutora Viviana. Então, trazer esses médicos sem que se ateste o seu conhecimento, sem que se verifique o seu conhecimento, é uma temeridade para a assistência da população, como todos que me antecederam. E aí eu trago um novo tema que vai merecer uma preocupação dos senhores logo mais. Foram criadas nos últimos anos, na última década, praticamente se dobrou o número de escolas médicas. Vocês viram aí, nós temos 343 escolas médicas, né? Só perdemos para a Índia, né? E em número de escolas médicas por população, somos o país que tem o maior número de escolas médicas. Estamos formando aqui nesse país, médicos sem condições. E, portanto, dentro em breve, nós vamos ter que fazer o exame de proficiência, assim como faz a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos ter que fazer um exame de proficiência rapidamente. Se alguém ousasse falar isso para mim 10 anos atrás, eu tinha muita convicção na formação médica que nós tínhamos, nas grandes escolas de medicina que nós tínhamos. Hoje não tenho mais, não me sinto mais seguro em dizer que o médico que está saindo hoje, ele tem plenas condições de atender a nossa população. Os exames que têm sido feitos para egressos de medicina mostram que eles não têm essa condição. E, portanto, estamos chegando próximo ao momento em que essa situação vai se resolver por exaustão. Se nós vamos ter que avaliar os egressos dos nossos cursos de medicina, aí será obrigatório também avaliar quem de fora vem aqui no Brasil. Não é uma posição xenofóbica, não é uma posição corporativista, e nós precisamos que esse entendimento permeie todas as instâncias de poder no Brasil. Nós não podemos, sob pretexto da pandemia, trazer sem revalida médicos de outros países. Não importa que ele venha de país onde a formação médica é excelente, ele pode vir, por exemplo, dos Estados Unidos, onde as escolas são fiscalizadas, onde o número de vagas dessas escolas são compatíveis com os campos de ensino que ela tem. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos grandes grupos econômicos hoje que detêm 15 escolas de medicina. Então, nós estamos vivendo aqui um problema gravíssimo, e é importante que o judiciário tenha essa consciência, forme um juízo próprio, para que a gente possa se sentir defendido por essa instância, nessas questões que são extremamente relevantes para a assistência da saúde da população. Agradeço a oportunidade, acho que as falas que me antecederam foram mais do que suficientes para mostrar a nossa enorme preocupação, não revestida de corporativismo, não revestida de xenofobia, apenas em defesa da
população brasileira. Agradeço. Muito obrigada, doutor César. Muito obrigada, doutor Macedo, que falou antes. Oi. Poderia pedir para o doutor Roberto e o Cida fazer um pronunciamento e, na sequência, Lógico. Lógico. Por favor, doutor Roberto. Muito bem. Então, cumprimentando a todos, em nome da doutora Luciana, e respeitosamente eu venho expor rapidamente algumas situações. Só para atualizar o número de médicos no estado do Paraná, consultei há pouco, são 31.046 médicos ativos. Somente em 2020, nós registramos 2.239 médicos no Paraná. Pois bem, muito se pergunta por que o médico permanece nas grandes cidades, né? Mas eu vou resumir para todos. Os vínculos de trabalho dos médicos em muitos municípios são muito precários. Nós recebemos diariamente queixas de profissionais que, atraídos por promessas, né, vão enfrentar essa luta nas pequenas cidades e, ao longo do tempo, passam a não receber, ou quando muda a administração do município, muda também o médico. Então, obviamente, ninguém quer investir um tempo da sua vida, um tempo precioso da sua vida, com essa insegurança que existe. E, finalmente, né, como disse, eu falarei muito breve, nós temos que pensar que um dia nós seremos os pacientes desses profissionais. Nossos pais, nossos filhos, amigos, e nós mesmos seremos pacientes. Então, é preciso que todos tenham absoluta segurança, né? Quando sofreu eventualmente um acidente ou um mal súbito numa cidade longínqua e, por vezes, sem poder ficar inconsciente, por exemplo, ser atendido por uma pessoa que não tem a mínima capacitação para atender a nós mesmos. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Os meus colegas que me antecederam já falaram tudo o que é preciso para entender o cenário atual, e nós não temos nenhuma dúvida que o Revalida é preciso, é necessário, não temos como fazer diferente nesse momento. E até existe uma preocupação com a própria formação dentro do país, né? O Conselho Federal de Medicina tem uma preocupação com a formação também dos nossos médicos e das nossas escolas de medicina. Já foi dito aqui a questão da OAB, né? Mas é possível que no futuro seja necessário a gente fazer algo parecido. Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição de todos. Nós que agradecemos, doutor Roberto. Obrigada. Doutor Nerlan. Luiz. Abrimos para perguntas, doutor Nerlan? Doutor José Luiz poderia abordar? Lógico, pode sim. Doutor José, por favor. Muito bom dia. É um privilégio poder dirigir a palavra aos senhores. Eu tenho um pouco a acrescentar. Praticamente todos os colegas que precederam expuseram muitos aspectos diferentes sobre a situação da qualificação dos médicos do Brasil e o espaço de trabalho médico no nosso país. Eu penso que talvez pudesse acrescentar 3 aspectos diferentes. O primeiro é o tempo de validade de um médico, né? Quanto dura o médico? O médico ele alcança a sua formação plena se ele tiver acesso à formação plena, o que não é o caso no nosso país, em torno dos seus 28 anos. E ele vai trabalhar sem praticamente interrupção até, muito provavelmente, os seus 78 anos. Isto considerando a expectativa de vida dos brasileiros. Nós, médicos, não temos uma duração maior nem menor do que a maior parte da população. Portanto, teremos aí 50 anos de validade, né?
os médicos não se aposentam antes disso. Isto não é prática habitual. Por outro lado, são poucos os que deixam a profissão. Imagine que, ao longo do tempo da sua vida profissional, os médicos pudessem tirar férias como os outros tiram e assim por diante, e que ele trabalhasse com a possibilidade de atender 10 pacientes ao dia. Se os senhores multiplicassem 10 pacientes ao dia, se os médicos não dessem plantão, trabalhassem só de segunda a sexta, e trabalhassem esses 50 anos, os senhores vão fazer a conta e vão ver quantos milhares de pessoas serão atendidos. No momento que você submete alguém a uma prova, como o revalida, e os ali testados não são capazes de realizar e responder questões mínimas, os senhores podem imaginar a quantidade de erros que serão cometidos ao longo desses 50 anos de prática profissional. Portanto, oferecer a um médico hoje o espaço, o direito de exercer a profissão significa expor as pessoas que serão por eles assistidas ao longo de 50 anos. E os senhores podem imaginar o tamanho do prejuízo que a saúde dos brasileiros de hoje e dos nossos filhos e netos terão com isso. É inadmissível nós imaginarmos que alguém pode entrar na profissão sem que a sua qualificação seja aferida. Seria como se nós, amanhã, quando voltarem os voos, né, nós pudéssemos tomar um avião sem ter a menor ideia da qualificação dos pilotos que o conduzem. Seria uma temeridade, provavelmente nós não nos candidataríamos a esse tipo de viagem. E é isso que nós estamos expondo a nossa população brasileira, é a isso que nós estamos expondo a nossa população brasileira ao permitir que esses colegas, que são diplomados, eu não digo formados, eles são diplomados em escolas que não têm qualquer condição de prática, e venham aqui para o Brasil clinicar. Outra questão é como se pede uma transferência e um reconhecimento do diploma de médico em um outro país. Você tem de mostrar não só que na faculdade que você fez, por exemplo, eu, um brasileiro, quero me candidatar a trabalhar num país da Europa. Eu posso fazê-lo, sim, mas eu tenho que mostrar que o currículo da minha faculdade ele corresponde ao currículo da faculdade estrangeira. O currículo destas faculdades, que foram aqui apontadas, carece de atividade prática, de cenário prático. Portanto, ele não tem equivalência com o modelo curricular exigido para as faculdades brasileiras. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você, quando vai trabalhar no exterior, você é solicitado a apresentar uma certidão dos órgãos reguladores da medicina do seu país, aqui no caso, o Conselho Regional e Federal de Medicina, de que você não tem falhas éticas ou técnicas no exercício da profissão. Nenhum desses candidatos tem este requisito. Por quê? Porque eles não praticaram medicina no país de origem. E por que não praticaram medicina nos países de origem? Porque todas essas faculdades de medicina que foram aqui elencadas, aqui na fronteira do país, não diplomam médicos para o exercício no próprio país. Então, eles não vão praticar na Bolívia, nem no Uruguai e nem na Argentina. Eles foram diplomados para praticar no Brasil. Eles não têm autorização para praticar nos seus países de origem. São raríssimos os que
se candidatam para vir para o Brasil, tendo a possibilidade de trabalhar nos países de origem. Então, fica bem clara aqui a intenção comercial que essas instituições têm em formar os médicos para o exercício fora das suas fronteiras, completamente fora das suas fronteiras. E a terceira questão que eu gostaria de colocar é que no Brasil existe um caráter muito populista e comercial na abertura de faculdade de medicina. Não existe um plano para, vamos dizer, para aplicar todos esses recursos humanos aqui formados. O Sistema Único de Saúde brasileiro não tem, há muito tempo, concursos que permitam o ingresso dos médicos para trabalhar em regiões remotas, vamos dizer, ou regiões mais distantes, e, portanto, os que assim se aventuram ficam à mercê das situações políticas locais. Os prefeitos entendem que, muitos deles, não, que o que interessa é apresentar alguém com um diploma à sua população e, sobretudo, alguém que venha sustentado por algum programa externo que não necessite dispêndio do tesouro do seu município. Então, basicamente, são essas as questões que eu gostaria de citar, mas deixar bem claro que esses médicos eles não estão qualificados, certificados para trabalhar, nem têm experiência de trabalho nos países onde são diplomados. A imensa maioria deles. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, doutor José Luiz. Doutor Nerlan? Acho que deixamos para perguntas, questionamentos, precisamos esclarecer, doutora. Ótimo, então está aberto para perguntas. Doutor Jurandir. Na verdade, eu não quero perguntar nada, viu, doutor Luciano? Porque acho que o que foi exposto aqui foi brilhantemente exposto pelos colegas que me antecederam. Obviamente, nós vamos querer ouvir alguma coisa dos brilhantes membros da nossa gloriosa magistratura, do nosso glorioso Ministério Público e da nossa clássica Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu só quero reiterar, e pedindo a vênia aos senhores, e longe de fazer qualquer crítica aos senhores da área jurídica, né? E em especial quem está aqui conhece profundamente o assunto, mas isso serve para muitos colegas, os senhores, que estão dando liminares grotescas aí, porque, embora o que a doutora Viviane nos falou da complexidade da formatação da prova do Revalida, esta prova é aquilo que o professor Macedo falou. Ela é uma prova muito simples, doutora Luciana. E eu ouso dizer, fruto da experiência de colegas, aliás, a semana passada ainda tive a oportunidade de conversar com um colega que é advogado, colega dos senhores, né, e que fez, coincidentemente, as duas provas, tanto Revalida como a prova da OAB. E o que foi relatado por essa pessoa é de que a prova da OAB, que é muito justa, né, e que os senhores conseguiram ao longo dos anos, é muito mais simples do que a prova do Revalida. Eu só queria deixar bem claro isso, né, e que bom fosse que todos os juízes que acabam dando essas liminares soubessem disso, né? Por certo, se assim conhecesse, não cometeriam esse equívoco grotesco, né, de aprovar algo que os governadores e prefeitos das nossas cidades, municípios e estados estão fazendo. Era só isso. É só dizer que realmente é uma prova bastante simples. Obrigado, doutor Nerlan, mas eu não podia me furtar de fazer esse comentário. Obrigada, doutor. Está aberta a perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Lu. Não? Oi, por favor, doutora Renata.
tudo bom? Diga lá. Eu mandei aqui no chat, então só vou ler para vocês, tá? Eu gostaria de saber, os médicos, se existe, por parte do CRM, uma fiscalização diferenciada para esses profissionais que foram aprovados no Revalida, não sei se existe um período de estágio probatório, algo semelhante, não tecnicamente estágio probatório, e se o Conselho tem números que demonstrem uma diferença de qualidade de atendimento ou até uma maior incidência de inobservância de norma técnica. Né? A gente sabe aqui na pediatria, o Dr. Pujol está aqui, que a gente tem um serviço aqui em Curitiba que oferece muito a esses médicos com diplomação, como o doutor falou, no exterior, e os pais se sentem extremamente inseguros, a reclamação é intensa, né? Mas é o que o serviço oferece. Eu não sei como fica essa fiscalização do conselho, se existe um acompanhamento depois desse profissional, e o que chega para o conselho nas questões éticas desse público antes e depois do Revalida. Quem gostaria de responder? Posso responder. Não existe nenhum tipo de diferenciação em termos de fiscalização, doutora. Mas todas as denúncias, nós recebemos algumas, são apuradas como apuramos qualquer denúncia que chega ao Conselho. Né? Assim, não sei se algum dos meus colegas conselheiros gostaria de complementar. Doutora, eu posso fazer aqui um parênteses aqui, desculpe, eu acho que eu fui mal interpretado, não, eu acabei falando. A prova, quando eu conversei com esse colega, a prova do Revalida é infinitamente mais fácil do que a prova da OAB. Eu acho que eu troquei as bolas aqui, né? Não sei se eu acabei, eu falei, não, a prova do Revalida é mais fácil, viu, doutora? A senhora está mexendo a cabeça lá, mas infinitamente mais fácil. Eu gostaria de oferecer... para você ter uma noção. Eu gostaria de oferecer uma contribuição à resposta do Dr. Roberto, que está, claro, muito correta, né? Eu acho que uma vez o indivíduo sendo aprovado no Revalida, né, esse indivíduo passa a ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que recebe o seu registro profissional para trabalhar. Né? Parte-se do pressuposto que o Revalida ele discrimina muito bem, né, pela estruturação, pela forma como é feito o Revalida, pelas questões que ele avalia, as 5 áreas básicas que o indivíduo que é aprovado, tanto na prova teórica quanto na prova prática, ele deu uma demonstração cabal, inequívoca, de que ele é o médico que tem as condições que nós gostaríamos que o médico brasileiro tivesse. Portanto, embora não se tenha essa métrica, e eu acho muito oportuno que se faça essas comparações que a doutora Renata pergunta, né? É importante que a gente faça essas comparações. Se os médicos aprovados no Revalida, eles têm uma incidência menor de equívocos, né? Ou de infrações éticas, ou de que frequentam mais os conselhos do que o médico de que não tem o Revalida. A minha impressão, né? E nós aprendemos da medicina, doutora Renata, que nós temos uma escala de evidências que é muito importante para nós. Hoje a medicina é chamada de medicina baseada em evidência. Então, nós temos evidências que são quase que incontestáveis, né? Que são os ensaios clínicos randomizados. Né? Uma evidência tirada de um ensaio clínico randomizado, para nós, é uma evidência ouro, ela é quase que a verdade. Né? Do mesmo modo, a minha impressão, e sim, na escala de evidências, eu queria dizer que a impressão de nós médicos não vale nada, é apenas uma opinião. O que vale são aquelas evidências demonstráveis. Então, mas eu quero ousar com a minha impressão. A minha impressão é de que esses médicos que obtiveram Revalida, eles devem ter igual ou, ouso dizer, até menor número de infrações éticas ou de imperícia ou de negligência, o que quer que seja, porque são médicos que mostraram, através de uma avaliação bem feita, né, embora seja uma avaliação, como aqui foi dita, primária, né, que aborda questões primárias, não é um exame de saber especializado. Ninguém quer que o Revalida, por exemplo, teste se ele é um ginecologista obstetra. Não, não é isso. É se ele é um médico. Ninguém quer saber se ele é um pediatra, se ele é um cirurgião geral. Não, é se ele é um médico. Não é? Então, eu tenho a impressão que ele está habilitado como médico, né, e habilitado como médico, quero crer, imagino que
ele vai cometer igual ou até menor número, porque nós estamos soltando hoje médicos, volto à premissa básica que eu trouxe aqui, formados no Brasil, muito pouco qualificados, que talvez não passassem no Revalida, né? Que é um argumento que sempre os médicos do Revalida trazem. Vocês testam os médicos de fora, não testam os médicos daqui. Acho que, portanto, o dia que nós tivermos um exame para testar todos, né, eu acho que esse assunto esse argumento cai por terra. A doutora Regina pediu a palavra. Doutora Regina? Obrigada. Na verdade, foi tudo muito bem exposto por todos, mas um item me faltou, assim, acho importante ressaltar, é que nós temos visto que a argumentação de muitas prefeituras e até de estados, no sentido de contratar de uma forma emergencial, por exemplo, tem sido a pandemia, né? Então, faltam médicos, e a gente vê médicos adoecem, faltam médicos para cobrir escalas de UTI. Então, eu gostaria de lembrar a todos de que, especialmente nessa situação em que o atendimento é muito especializado, o atendimento ao paciente COVID, seja de enfermaria ou seja em UTIs, especialmente nessa situação em que jamais um médico formado, sem comprovar a sua formação, poderia ser contratado. Então, fora tudo que já foi dito antes, eu acho que é importante ressaltar essa situação, que é um argumento totalmente sem fundamento para, nesse momento, estabelecer esse tipo de exceção. Obrigada, doutora Regina. Perfeito. Parabéns, doutora Regina, exatamente isso. Nossos parabéns. A palavra continua aberta. Alguém tem alguma pergunta? Doutora Luciana, me permite, eu gostaria de ouvir um pouquinho a palavra. Eu sei que está aí o doutor Marco Antônio, já o conheço, já tive a oportunidade de estar com ele. É uma pessoa que tem muita experiência na área médica e do direito, no Ministério Público. Gostaria de ouvir a palavra dele em relação a isso. E, evidentemente, ouvir a sua opinião em relação a tudo isso. Eu estou aqui ávido por isso. Doutor, acho que o doutor Marco Antônio já saiu, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não sei se a doutora... Deixa eu ver se a doutora Fernanda ainda está aí. Não, a doutora Fernanda também acho que não está. Acho que por conta do horário acabaram saindo, porque a gente avançou um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguém do Ministério Público. Não, agora só um pouquinho. A doutora Fernanda não está mais, né? Não está. Não sei se algum juiz quer falar alguma coisa. Doutor, eu acho muito difícil a gente dar alguma opinião assim de plano com a primeira apresentação. O que eu posso dizer é que realmente o quadro, o ideal seria que a gente tivesse uma avaliação de todos os médicos, como foi dito, né? Não só dos que vêm de fora, mas enfim, de todos. Acho que é um risco enorme realmente a gente ficar colocando profissionais sem qualificação, não só na medicina, mas em todas as áreas, mas na medicina isso acaba sobressaindo, porque a gente lida com questões muito delicadas, né? Peraí que agora eu acabei de ver, eu acho que o doutor Daniel ainda está aí, não está, doutor Daniel? Também não está, do Ministério Público, acho que também já saiu. A gente lida com questões muito delicadas, então acho que com certeza nós temos que cuidar e olhar com olhos um pouco mais cuidadosos. Confesso que me assustou aquelas propagandas da Faculdade de Medicina. Espero de verdade que a gente não tenha algo parecido aqui no Brasil. Não sei se a gente tem, mas espero de verdade que não em nenhum lugar, né? Eu sei que durante algum tempo acabaram abrindo vários cursos de medicina. Eu sei que foi falado por muito tempo também que haveria um excesso, talvez, de curso, mas espero que a gente não tenha nenhum nesse estilo aqui no país. Acho que é um risco grande, eu até estava comentando com o pessoal aqui do grupo, eu tive, né, aconteceu com a minha filha, a doutora ainda deu exemplo da apendicite, minha filha foi fazer um exame, estava com muita dor e diagnosticaram ela com gastrite, era uma apendicite e por pouco, assim, não foi ela acabou fazendo uma cirurgia de emergência uns dias depois de muita dor, com muitos dias, e foi assim...
quase que um milagre ter dado tudo certo. Então, quando falaram do apendicite, eu já me assustei na hora. Então, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado. Acho que foi muito importante a apresentação. Eu sempre falo que a maior importância do comitê é essa troca, né? Tudo vem para o judiciário, mas o judiciário não é especializado em tudo, né? Nós precisamos entender um pouco como é que funciona do outro lado. Por isso que eu sempre digo que essa interface que a gente faz com as outras carreiras, não só com a médica, mas todas aqui falando do comitê, né? Todas da área de saúde, é de extrema importância, porque nós precisamos realmente dessa interface. Quem está aqui no comitê já há mais tempo, né? Os médicos que estão aqui há mais tempo, o doutor Pujol, o doutor Sobânia, o doutor Isaac, que não está aqui hoje, sabem o quanto o comitê preza por isso. Nós vamos colocar a apresentação na página do comitê, lógico, com a autorização dos doutores, porque foi gravado, porque com isso a gente consegue dar um acesso maior à apresentação, né? Não só aos juízes, mas à OAB, ao Ministério Público. Eu peço que cada um dos nossos representantes, aqui a doutora Renata, que representa o comitê de saúde da OAB, e o pessoal do Ministério Público já saiu, mas eu passo para eles depois, para que divulguem. Mas fica lá o acesso da página, eu vou divulgar aqui entre o judiciário, tanto federal quanto estadual. Então, para aqueles que tiverem interesse, a apresentação vai estar disponível. Se o doutor Nerlan ou a doutora Viviana podem me passar direto, se quiser, eu passo o contato para a doutora ou o doutor Nerlan me passa a apresentação em si, para que a gente possa jogar no grupo. A gente tem um grupo bem grande, só de discussão de judicialização envolvendo o direito à saúde, e daí eu posso jogar a apresentação no grupo, né? Que daí fica um acesso até mais fácil para quem não conseguir ver a gravação da reunião já. Eu vou... Doutor Nerlan, o doutor passa meu contato para a doutora Viviana? Claro, eu passo sim. Ótimo. E daí já me passa, e daí a gente já coloca no grupo. Sim, sim. Mas acho que foi bem esclarecedor, pelo menos da minha parte, eu acho que foi bem esclarecedor. Eu tenho uma dúvida, agora que tem a aprovação, porque uma crítica que a gente ouvia muito era da demora, né, em acontecer o revalida, ficou um bom tempo sem, isso era uma crítica que a gente ouvia bastante. Os doutores acreditam que agora, com essa lei a cada 6 meses, isso vai se concretizar na prática? Bem, o que ocorre é que o revalida estava sem ser realizado desde 2017. E ele foi realizado no dia 6 de dezembro de 2020, na sua primeira fase. A segunda fase, que é a parte de avaliação, que envolve 5 áreas de conhecimento, ela deveria ter acontecido no mês de fevereiro. Não aconteceu porque muitos candidatos reprovados ingressaram com ação na Justiça, e essa ação na Justiça impediu a segunda fase. E a previsão de outra prova do revalida, conforme estabelecido, que deve acontecer a cada 6 meses, está programada para junho. Mas a primeira... Junho é a segunda fase, é isso? A segunda fase ainda está sendo questionada na Justiça, porque os que reprovaram entraram contra a prova, contra o método, contra os critérios estabelecidos. Então, em junho, começa um novo revalida com a primeira fase. Novo revalida, sim, segundo informações. Doutora, eu pessoalmente, falando pela AMB, nós não estressamos esse assunto ainda na AMB, a periodicidade do exame. Eu quero lembrar que o exame é difícil de ser elaborado, esse exame. Não é um exame para fazer de maneira assodada e corrida, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por ano. É um exame de alta complexidade, envolve um número muito grande de profissionais, é muito bem cuidada essa prova. Eu acho que bem feita, muito bem feita, a teórica e a prática, uma vez por ano, a meu juízo, usando o que falam os advogados, né? Os advogados têm uma frase que eu adoro: salvo o melhor juízo, né? O famoso SMJ, aprendi com eles. SMJ, uma vez por ano, bem feito, o que importa é um exame bem feito, não é? Eu acho que dá muito trabalho para fazer esse exame, e eu acho que uma vez por ano é mais do que suficiente para dar vazão a toda a demanda. Vestibular é uma vez por ano. Por que nós vamos fazer exame de revalida 2, 3 vezes por ano e, com isso, baixar a qualidade do exame? Nós não podemos fazer concessão à qualidade do exame, é um exame bem feito. Veja que já foi judicializado, então nós temos que cuidar ao máximo para que, uma vez judicializado, o judiciário tem elementos de convicção, elementos probatórios que lhes deem convicção para celeremente resolver a questão.
Doutor, está aberto, se mais alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação. Doutora Luciana, eu gostaria, Por favor, bem rapidamente, complementando o que a doutora Regina falou, nós estamos aqui diante de professores universitários, médicos, de autoridades na medicina, mas muitos poucos de nós nos sentiríamos confortáveis se fôssemos requisitados para entrar numa UTI, entubar um paciente, colocar num respirador e manejar todo o arsenal de drogas nessa condição. Então, para a senhora ter noção de como é difícil atender um paciente COVID. Então, não basta ser médico, mas tem que ter habilitação para tal. Com certeza. Doutor Sobania está levantando a mão. Doutor Sobania. Eu estava quieto, estava muito quieto até agora, sem falar nada também não dá. Eu só ponho... Vocês imaginam que tudo isso tinha que ser resolvido antes, né? A pandemia vai fazer com que a gente pense para o futuro. Eu me lembro que na década de 90, eu sou velho, né? Eu representei o Brasil, o Conselho Federal de Medicina, e o Brasil no Mercosul, porque nós confiávamos na União Europeia. Ninguém pode passar de um país para o outro se não tiver a mesma formação. Isso estava na regra. E nós trabalhamos para isso, para os especialistas. Nós, para ser um ortopedista, nós temos que fazer uma prova no Brasil para ser o título de ortopedista. Cada um pode fazer o que quiser, pode abrir cabeça, mas para fazer e ter o título de ortopedista registrado no conselho, só fazendo a prova. E nós combinamos provas iguais, residências iguais e tudo certinho. Os professores de faculdade se reuniam no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e no Brasil para discutir as escolas, como é que elas seriam. Aí, terminando essa década, que foi a década que eu participei, de 90, a partir de 2002, isso foi abandonado. Não precisava fazer isso. Cada país faz como quiser. E a união nossa não se realizou. Hoje, um médico espanhol pode trabalhar na França, mas o espanhol tem tanta condição quanto a França. Ele faz, o médico de atenção primária, faz o mesmo tempo de residência na França, na Espanha, na Alemanha. Né? Isso nós trabalhávamos, isso foi jogado no lixo. Né? Então, o nosso passado, eu estava vendo agora e discutindo a questão da vacina. Né? Nós não temos indústria para produzir vacina. Nós não fazemos a base dela, porque comprar da China é muito mais barato, comprar da Índia é muito mais barato. Nós não fabricávamos nem máscara. Podemos entender isso? Quer dizer, eu acho que, agora um pouco de política, acho que na CPI da Covid tinha que estar dos presidentes do Sarney até hoje sentados no mesmo banco, porque eles não fizeram nada disso. Nós começamos, trabalhei, eu viajei N vezes para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, conversando com médicos, e todos tinham o mesmo pensamento, a escola de formação tem que ser igual. Né? E se pensarmos no exame, vamos fazer. Para especialista não tinha dúvida, porque as especialidades já têm exame no Brasil. Né? E é isso aí, então nós temos que pensar para o futuro. E isso aí, quando vejo essas coisas, esse futuro está meio negro. Né? E dependemos dos colegas aí da área jurídica para não deixar que isso aconteça. Né? E está acontecendo. O que está faltando na atenção básica é carreira médica para o médico da atenção primária. Não tem carreira médica, cada prefeito paga o que quiser. Eu vi que eu fiz um levantamento na região metropolitana de Curitiba, o salário ia de 2.500 e o máximo pagava 6.000. Ele vai trabalhar lá, levar o filho lá para estudar em alguma coisa, mesmo que seja perto, ele pode ir, mas não tem nenhum sustentáculo. Né? Quando é que vamos ter isso? É carreira, quem é que manda nisso é o Congresso. E nós temos que ter uma carreira médica, pelo menos para atenção primária. Não é qualquer um que se concentra. Quando nós viajamos para o interior, deixa eu só terminar isso aqui, pela Comissão de Saúde da Justiça Federal, eu perguntei como é que fazia para contratar médico. Ela dizia assim, isso foi em Campo do Mourão. Campo do Mourão, a secretária dizia, no mês de novembro, nós temos médico para atenção básica, e ele fica lá
novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em março vai embora porque ele fez exame da residência. Era um recém-formado que precisava ter 4 meses para poder ganhar algum dinheiro para continuar a coisa. Era isso. E nós não vemos isso. Carreira para ela. Se quiser manter uma profissão adequada, precisa uma carreira para esse, pelo menos para esse, né? E aí a atenção primária é a base de todo e qualquer sistema de saúde. Então, nós temos soluções outras que podem contornar isso. Aí você pode ter o exame, ele faz a carreira e vai atender. Desculpe, Luciana, mas eu não me aguentei. Eu achei que o senhor não falou nada hoje, e achei que o senhor ia começar dizendo que o médico não se aposenta aos 78. Achei que essa ia ser a frase. Não, eu sou obrigado a me aposentar agora, já. Todos os meus doentes já foram distribuídos. Eu sou, de médico é só o que eu estou aqui agora, né? E dando conselho por telefone. Doutora Luciana, acho que estamos encaminhados, né? Sim, doutor Nerlan. Se não houver mais manifestações, podemos encerrar essa conversa muito produtiva e acreditamos muito no encaminhamento e no desdobramento desse esclarecimento que pudemos prestar. E estamos, Associação Médica, Conselho, todos nós, à total disposição da Justiça, no sentido de esclarecer e poder somar nesta condução. Nós também, doutor Nerlan, eu que agradeço. Repito mais uma vez que os médicos são sempre convidados para participar da nossa reunião. Semana que vem a gente tem uma reunião começando às 10 para discutir oncologia, que a gente já está discutindo há um tempo, a judicialização da oncologia, né? Se o doutor Nerlan quiser indicar alguém também para participar, fique à vontade. Perfeito, obrigado. Então, muito obrigada a todos. O Comitê da Saúde está sempre à disposição. Doutor Nerlan, quando tiver algum outro tema que achem interessante, por favor, me fale, tá certo? Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, um bom final de semana a todos, se cuidem. Bom ver o senhor, doutor Pujol, estava com saudades. Luciana, um abraço grande a você, Ana Carolina, ao meu querido Laides, um beijo carinhoso a Renata. Foi um prazer estar com vocês e parabéns pela reunião. Um abraço. Foi nosso, obrigado. Igualmente, doutor. Um abraço. Obrigada, tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Essa é uma tela presidencial, né?